Como estão? Tudo bom? Feliz ano novo! Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês e para vocês entenderem o que eu aprendi com a minha filha nesses anos todos, com o nascimento dela, explicar por que nasceu o canto maternário. Tudo bom? Olá! Que bom, Paula! De onde vocês estão falando? Conta pra mim como é que foi a passagem de ano. Que delícia! 2022, aí estamos, vamos ver se muda o panorama esse ano, né? Bom dia, Nelly, tudo bom? Então, eu tô falando aqui da Espanha. Eu sei que muita gente entrou recentemente na página, sempre entra gente, sai gente, mas assim, ultimamente, assim, eu acho que umas 30 mil pessoas entraram nos últimos meses. E eu sempre gosto de colocar vocês um pouco a par da minha história, ou mesmo contar pra quem conhece um trecho, não conhece outro, até pra dar também um update, né? Porque minha filha passou pelos últimos processos cirúrgicos no final do ano passado, passou por 2 cirurgias no ano passado, e muita gente me pergunta. Oi, Sabrina, tudo bom? Bom dia. Oi, Mari, de São Paulo, que legal, minha terra, morro de saudade, faz 3 anos que eu não vou, não vejo a hora de voltar pra aí. Mas, e muita gente também pergunta por que a Nara não tem mais aparecido nos meus stories, que eu sempre colocava imagens dela, e realmente, de fato, eu tirei a presença dela, né, o rostinho dela não tá mais aparecendo, porque, não sei, ela tá crescendo, ela tá com quase 7 anos, eu já não me sinto tão confortável de decidir por ela, expor, né, as questões dela e tal. Acho que vou esperar ela crescer um pouquinho para poder me deixar mais a par se realmente ela tem vontade, né, porque acho que ela não tem noção, né, ela não tem ideia do que é ter 350 mil seguidores e ter a vida dela sendo narrada para as pessoas com o rostinho dela aparecendo. Eu ainda conto muitas histórias dela, mas também tento ser discreta, não colocar detalhes, imaginar coisas assim, tipo, será que eu me sentiria confortável de estar tendo a minha vida exposta dessa forma, né? Então acho que é um cuidado que eu tô tendo também, que é importante, que para muitos de vocês que ficam perdidos, falei, cadê a Nara, que ela desapareceu? Eu falei, ela desapareceu porque eu tomei essa decisão de esperar e sentir, né? Acho que tem a ver também com o meu trabalho, questionar isso, né? Se eu tô querendo educar ela de forma consciente, de certa forma, respeitando o espaço dela e as decisões dela, sei lá, o jeito dela. Eu me sinto meio desconfortável. Entrei num lugar assim, meio de duvidar, assim, o que é melhor fazer, né? E aí eu preferi deixar a coisa em suspenso. Isso é amor, Adriana? E aí, assim, qual que é a ideia de hoje, gente? Primeiro, eu queria dar feliz ano novo pra vocês. Adoro fazer live com vocês. Tô morrendo de saudade, é gostoso. Acho que no final do ano eu entrei numa espécie de férias, diminuir o ritmo, me permitir isso, é muito bom. O ritmo do digital é muito puxado. Mas eu queria, basicamente, contar um pouco da minha história pra vocês e já falar pra vocês que essa live de hoje é um esquenta pra série que eu vou fazer a partir do dia 17 até o dia 24. Não sei se vocês participaram da última, que vai ser a série dos surtos maternos, maravilhosa. Então, assim, quem ainda não tá inscrito, se inscreva. Bia, se você tiver aí, puder colocar o link depois, mas assim, quem quiser se inscrever nessa série, é só entrar no link que tá na minha biografia, tá? Para que vocês possam vivenciar essa série de 4 aulas gratuitas, onde eu vou falar sobre criança interior e criação consciente, que são as bases do meu trabalho. E aí eu já aviso de antemão, assim, que eu acho importantíssimo pra gente ter essa clareza. A ideia dessa série é que vocês possam ter uma noção do que é uma espécie de uma degustação do que é o meu trabalho da mentoria, que eu faço em grupos de mães. São grupos de 30 mães, são 2 grupos que eu abro por vez. Eu vou abrir as inscrições no dia 24, que é o último dia da série. E aí eu faço essa degustação para que você possa sentir qual que é a linha do meu trabalho, se soa com o teu coração, se você sente que é o momento de você entrar nessa jornada. É um trabalho que eu já fiz com quase 300 mães. É muito profundo, é muito potente, é muito transformador. Eu acredito muito nele, eu tenho muito feedback positivo. Eu sei que realmente acaba encurtando muito o caminho. Eu vou contar um pouco da minha história hoje para que vocês entendam como que eu cheguei até aqui, né? E eu acho que realmente pode ser um apoio para muitas de vocês que estão buscando isso. E aí, então, se inscrevam nessa série, porque lá vocês vão ter aulas em que eu vou falar, quer ver? Ui, coloquei aqui, mas tirei. Quem é a criança interior, né? Vou começar explicando esse conceito de quem é a criança interior e por que ela interfere tanto na tua forma de maternar, de educar os filhos. Também dá pra verem os pais, tá, gente? Depois eu vou falar sobre os surtos, né? Por que a gente surta tanto com a criança? Isso é muito importante a gente entender, né? E depois, se eu quero parar de surtar, existe maneira, tem como. E depois eu vou falar um pouco sobre como que a gente faz para maternar a criança interior. Porque de fato, quando a gente olha para nossa infância, a gente olha para as nossas dores, para tudo que aconteceu com aquela criança que ficou muito invisível, por sinal,
Hoje vai ter novo vídeo da série Central de Atendimento de Crianças Invisíveis. Não sei quem tá acompanhando. Eu tô me divertindo de fazer, porque eu acredito que é um jeito muito desenhadinho de explicar o que acontece na nossa mente, por que a gente tem essas travas com a relação com as crianças, com os filhos, né? E aí fica bem interessante. Mas é de fato olhando para isso que a gente vai conseguir recuperar o contato com a nossa essência. E aí minha história hoje vai contar um pouquinho disso. E com isso, ampliar a possibilidade da gente conseguir conectar com a energia da criança que está diante de nós, confiando muito mais naquilo que ela traz. E não ficando com essa desconfiança constante, achando que a gente tem que controlar, mudar e moldar essa criança. Não, como é que a gente faz para entrar num lugar de aceitação incondicional? E assim, é um trabalho maravilhoso. Então assim, a ideia... não posso esquecer de falar. Para quem não me conhece, para quem chegou recentemente na página, meu nome é Maíra, eu sou de São Paulo. Eu hoje trabalho como educadora parental, como mentora de mães, como consultora em criação consciente, comunicação consciente, e também tem um podcast maravilhoso chamado Tenda Materna, que se você ainda não segue, vai no Spotify e procura o Tenda Materna. A gente tá com mais de 40 episódios já. Hoje eu vou gravar o primeiro episódio do ano com a Clarissa, que é a minha parceira, Clarissa de Chiara. Então quem não segue aí, ó, e quem segue aí, conta aí como que é o babado, porque é muito gostoso de seguir. A gente fala muito a gente fala de maternidade e autoeducação, né, desses processos. Então, aí é o seguinte, vamos lá, gente, que hoje vai ser uma live emotiva. Não sei se vocês estão acompanhando, mas eu tô colocando vários posts esses dias sobre a minha história, né, compartilhando um pouco da minha história, da minha vivência, desde o meu nascimento, né, pra vocês entenderem um pouco do meu perfil e das várias facetas que eu tenho, né. Então, pra eu começar, acho que eu tenho que começar do começo, dizendo que eu nasci em 80, tô com 40 anos recém-completos, né, completei agora em setembro. Isso é importante, sou virginiana e tenho 4 planetas em virgem, então, tipo, eu sei o que é ser uma pessoa perfeccionista, mas não sou perfeccionista apenas pelo fato de eu ter um signo lá, o Sol, em virgem, e mais 3 planetas, Saturno, Júpiter e Mercúrio. Acho que era Mercúrio o quarto, mas acho que, enfim... Mas, de qualquer forma, eu cresci num ambiente, digamos assim, com pais muito amorosos, mas eu era filha do meio. Eu era filha do meio e, digamos que assim, os meus pais, apesar de serem muito amorosos, eles tinham muitas questões deles, muitos problemas financeiros, algumas rixas que eles deviam ter, que eles tentavam camuflar, esconder, para não brigar diante das crianças. E eu tinha uma sensibilidade muito grande para meio que detectar e falar, nossa, eles não estão muito bem, né? E aos pouquinhos eu percebi, né, tipo, hoje, fazendo a leitura, a maioria das leituras que eu vou fazer, obviamente que não foi a minha criança que entendeu aquilo, né, a minha criança simplesmente encontrou uma forma de sobreviver e levar a vida adiante e se proteger do que ela estava sentindo, com medo de reviver algumas coisas. Mas, o que aconteceu? Eu percebendo que eles tinham muitas questões, eu comecei a tentar me comportar muito bem para não ser um estorvo para eles, para não ser um problema a mais, para não atrapalhar mais ainda a situação que eles tinham. Ou seja, eu tinha uma empatia muito grande, uma sensibilidade muito grande, claro, o medo também de ser rejeitada, provavelmente eu me sentia reconhecida dessa forma como uma criança boazinha, que colabora e tal. Então, muito cedo, eu me tornei aquela criança responsável, independente, que não precisa de ajuda de ninguém, que, assim, se tem uma dúvida na lição, não se atreve a pedir ajuda, porque não quero atrapalhar, não quero incomodar. Fui meio que me criando desse jeito, me colocando nesse lugar, né? E também entendendo que, de certa forma, eu tinha que ajudar meus pais. Então, tinha uma sensibilidade, que é da criança codependente, que é um tema que eu exploro bastante na minha mentoria, que é quando você inverte o papel. Você, no lugar de ser a pessoa que está sendo cuidada, você se preocupa em cuidar do adulto da casa, dos adultos da casa, de alguém que tem um problema, ou às vezes até um irmão que tem um problema, sei lá. Mas, de qualquer forma, na minha casa, o que eu fazia era, eu estava tão preocupada com o bem-estar dos adultos da casa, que eu deixava de olhar para mim, deixava de olhar para as minhas necessidades. E isso faz com que a criança cresça meio que desconectada de si, porque ela não é que ela não precise mais das coisas, mas ela não tem mais nem a habilidade de detectar aquilo que ela precisa, muito menos de pedir. Ou seja, ela vai perdendo a autoestima dela, né? Porque quando a gente nasce com autoestima, como a gente nasce com a autoestima intacta, a gente nasce totalmente conectado com a própria essência, sabendo o que quer, sabendo quais são as necessidades e expressando isso, pedindo, exigindo, se sentindo totalmente no direito de pedir por isso. Quando a gente vai perdendo a habilidade de pedir pelo que a gente quer, porque a gente acha que não é, porque a gente recebe uma resposta ou hostil, ou a gente não é atendido, é ignorado, enfim, a gente quer
a gente percebe que não tem essa resposta, a gente começa a se distanciar dessa conexão com a própria essência. A tal ponto de que muitas vezes a gente já nem sabe mais o que precisa. Aconteceu comigo. E aí também tem uma preocupação de ficar meio que pisando em ovos e querendo o tempo todo observar o próprio comportamento para não decepcionar os demais. Ai, não quero atrapalhar, não quero decepcionar, então eu tenho que me vigiar. E aí fica aquela cobrança constante de, meu Deus, será que eu tô fazendo tudo certo? E querendo fazer tudo bem. Ou seja, vai criando um perfeccionismo, uma preocupação de não errar nunca e de fazer tudo da melhor forma possível. E como que isso reverberou na minha vida, né? Em vários aspectos. Para começar, desejo de ser cantora. Imagina, como que eu vou mostrar para o mundo uma coisa imperfeita, uma coisa inacabada, eu aí cantando ainda desafinado antes de saber cantar bem, por exemplo. Morria de vergonha, fiquei super tímida, né? Aí me escondia de mim mesma o sonho de ser cantora porque achava que não tinha sentido, né? Nos meus relacionamentos também acabou que isso acabou afetando também, mas um ponto muito importante, assim, que para entender um pouco da minha história, é que quando a vida me apresentava algum desafio, eu entendia que eu tinha que lidar da melhor forma possível, então eu começava a estudar que nem uma louca aquele tema. Aí eu tenho 2 exemplos aqui muito bons. Quando a minha mãe foi diagnosticada com 2º câncer em 2008, já falaram pra ela, não tem como curar, porque você tá com metástase, não tem mais como operar, provavelmente a gente vai testar vários tratamentos, mas assim, é uma questão de tempo. E aquilo foi um baque. Porque, tipo, praticamente o cara falou, sua mãe tem meses de vida. No final foram 3 anos, mas quando eu percebi que eu ia ter que lidar com a morte da minha mãe, que eu ia ter que acompanhar minha mãe nesse processo, o que eu fui fazer? Estudar tudo sobre a morte, que eu tinha ao meu alcance na época. Fazer terapia, pra poder saber como apoiar minha mãe, entendeu? Não era pra mim, era pra, tipo, eu preciso dar um jeito de ajudar minha mãe a lidar com isso, entendeu? A codependente total, né? Eu preciso cuidar da dor dela. E aí eu fiquei lendo a respeito das paradas, porque eu precisava, tem que estar lá, e tem que saber o que fazer, tem que saber a melhor forma de fazer, entendeu? Tem que ser sempre o mais ideal, o mais incrível. Enfim, essa pressão interna sempre aconteceu comigo nessas horas. E aí, de fato, né, tipo, obviamente que isso sempre me apoiou, sempre foi uma coisa que me ajudou a lidar com essas coisas, mas de certa forma, olhando hoje, inclusive pro traço da codependência, entendendo que muitas vezes esses comportamentos obsessivos, assim, praticamente compulsivo, eles de certa forma também distraem a gente do sentir. É quase como se você entrasse no piloto automático de, tipo, pode deixar que eu tenho controle da situação, eu vou saber o que fazer, e aí eu fico lá, fazendo tudo que tem que ser feito, mas o sentir mesmo, eu me distancio, eu me anestesio. Não sei aqui se alguém se identifica com essa leitura, mas acaba que muitas vezes é uma fuga também. Hoje eu faço essa leitura, tá? Na época eu tava achando que eu tava aí, ó, fazendo a melhor coisa do mundo, da melhor forma possível. E tava, né? Do meu jeito, naquele tempo. Obviamente que tava. Hoje eu honro também, não é uma coisa de ficar falando, ai, como assim que eu fiz desse jeito? Fiz o que eu podia fazer naquela época. Mas hoje eu tenho consciência de que também foi um jeito de eu escapar do meu sentir. Eu tava lá cuidando da minha mãe, cuidando de tudo, fazendo tudo direitinho, mas eu não tava sentindo tão fortemente, não tava entrando, não me permitindo entrar em contato com aquela dor. Tava encontrando uma forma de novo de escapar da camada de dor. Mas enfim, isso é um ponto interessante. E aí, o que aconteceu em 2011? 2011 foi um ano muito de virar a minha história, porque eu vim parar na Espanha para fazer um ano do meu Master de fotografia. Minha mãe quis me dar de presente, e eu sentia que ela ia falecer nesse meio tempo, porque ela já não estava tão bem, mas ela insistiu, porque ela queria, ela falava, não vai mudar o cenário, eu quero que você siga. Ela tava louca, assim, acho que pra encaminhar os 3 filhos, pra ela meio que sentir, tipo, missão cumprida, eu posso ir, sabe? Eu tô aqui me aguentando e tal, e eu entendo muito o processo dela, né? Tipo, aceito totalmente como ela tava. E de certa forma ela me empurrou e falou, vai. E de fato, eu cheguei em janeiro e em maio ela faleceu. Então eu voltei pro Brasil pra ficar com ela um pouco e tal. E quando eu voltei pra Espanha, a minha ideia era ficar 1 ano, mas eu conheci o Alfonso, que era o pai da Nara. Que é o pai da Nara, né? Era o meu marido. O pai da Nara continua sendo. Mas eu conheci o Alfonso e acabei decidindo ficar por aqui. E beleza. Vida vai, foi um baque. Quem quiser saber mais sobre o falecimento da minha mãe, essas histórias e tudo mais, tem muita coisa lá que eu publiquei esses dias sobre o livro que eu fiz em homenagem a ela de fotografia, que foi maravilhoso, que foi também uma catarse, o processo que eu vivi com ela, de refazer os retratos que meu pai fazia dela, que meu pai fez dela durante a lua de mel. Mas não vou usar o tempo da live com isso, porque eu tenho acho que 1 hora só, porque até onde eu sei o meu Instagram tá fechando em 1 hora. Então eu quero entrar na história da Nara mesmo.
Mas visitem lá, porque tem material muito lindo que eu resgatei. E inclusive imagens inéditas que eu nunca tinha publicado, que eu publiquei esses dias no meu Instagram, que falam sobre essa história desse livro, tá? E é muito especial. Mas, o que aconteceu? Quando eu comecei a namorar o Alfonso em 2011, e eu nunca tinha morado com ninguém, nunca tinha vivido uma coisa de estar morando com um casal e tal, né, com um cara, com um parceiro, e eu falei, vamos aí curtir, né, tipo... E a gente ficou uns 4 anos nessa de morar juntos aqui em Madrid, e eu naquelas de... acho que já deu. Já deu da gente ficar tanto tempo juntos, né, você tá com mais de 40 anos, eu tô com 30 e tantos anos, eu tava com 34 na época. A gente tem a vontade de ser pais, por que não ter agora, né? E assim, a minha vida também tem esse ponto, né? Era muito controladinha. Do tipo, já vivi a etapa de ter um relacionamento estável, com um cara bacana, e viver a parte de não ter filhos. Por que não a próxima etapa, né? Tipo, vamos lá, vamos para o próximo desafio. E aí, claro, óbvio que tinha que ter estudo no meio, né? Como que não? Mas, de certa forma, quando eu engravidei da Nara, eu tava meio que tranquila, assim. Eu não tava muito pensando que eu precisava me preparar, não tinha muito essa pegada. Eu tava numa, tipo, vou ser mãe, é a próxima etapa de desafio da vida. Curiosamente, quando eu vim pro Brasil, eu acabei entrando em contato com uma amiga minha que mora em Alto Paraíso de Goiás, que é uma referência pra mim, que tava super envolvida com a comunicação não violenta, e que foi parceira minha profissional em São Paulo, numa época que eu trabalhava com educomunicação, que eu dava aula para jovens de fotografia na periferia de Paraisópolis, em Embu das Artes, enfim. Eu tava numa outra pegada nos anos 2000, né, no começo dos anos 2000, tinha essa amiga de referência, fui visitar ela, e ela tava super envolvida com a comunicação não violenta e com a criação consciente, né, que na época eu nem sabia que existia esses nomes e tal, criação com apego, não sei o que, e ela tava com um filhinho de 1 ano e meio. E eu tava grávida de uns 2 meses. Eu marquei a viagem sem saber que eu ia estar grávida na época, né? E cheguei lá, eu tava grávida, então fui fazendo conversas com ela, descobri esse mundo, ela me apresentou. E aí eu já fiquei curiosa, então, por sorte, eu comecei a ler essas paradas ainda grávida, tá? Senão teria acontecido, enfim, mais pra frente, provavelmente. Mas a grande questão foi que quando a Nara nasceu, aqui em Madrid, né? Tipo, numa cidadezinha aqui perto, num hospital humanizado, foi um parto super bonito, 18 horas e tal, e aí 3 horas na fase dos puxos, né, como é que fala? Eu sempre esqueço essa palavra, aqui é purros, eu creio. Enfim, mas aí, quando ela nasceu, logo que ela veio pros meus braços, na verdade teve até um momento aí que foi meio bizarro, porque ela engoliu o líquido, aí ela teve que ser separada, mas dentro da sala mesmo, né, graças a Deus. A gente teve que estourar a bolsa, porque, quer dizer, a gente optou por estourar a bolsa, era um parto humanizado, tudo era perguntado pra mim, né, era, tipo, avisado, explicado, e eu tinha um plano de parto, então eles estavam super respeitando tudo, e aqui na Espanha eles usam uma matrona, né, pra poder fazer o parto. E aí só se tiver algum tipo de problema que eles chamam o médico, a enfermeira, alguma coisa assim, mas é a matrona que vem. Então eu ficava numa sala, e tinha uma banheira. Eu fiquei várias horas nessa banheira, mas aí eu não conseguia entrar em conexão. Eu tava tentando controlar tudo, eu tava olhando o relógio, preocupada com o signo que ela ia ter. E daqui a 2 horas, daqui a pouco vai ter tal ascendente. Será que eu vou conseguir conviver com essa pessoa? Eu ficava dando uma alucinada, eu tava completamente no plano mental, assim. Não entrei naquela parada que a galera acha que é linda, maravilhosa, de vai no flow do parto e tal. Eu tava me sentindo mega frustrada. Eu falei, gente, essa parada não existe pra mim. Eu, muito controladora, não conseguia entrar. Mas enfim, não sei quem passou por isso. Mas quando ela nasceu, logo de cara, teve um momento que ela, como ela tinha engolido líquido, ela começou a ficar roxinha, ela não conseguia respirar. Tiveram que cortar o cordão umbilical correndo, chamaram a enfermeira e eu já entrei em desespero, né? Tipo, eu lembro até que na época eu pedi pro Alfonso, pega o iPad agora, corre, pega o iPad, coloca a música aquela lá do Trenzinho Caipira que eu fiz uma versão pra Nara. E você vai pôr na minha voz, que eu cantei muito na gravidez essa música, e aí você vai pôr pra ver se acontece alguma coisa. E de fato foi na hora que eles deram o play que ela abriu o olho, né? Que ela meio que voltou. E aí todo mundo chorou, a enfermeira chorou, a matrona chorou, o Alfonso chorou, eu chorei. Aí ela veio pro meu braço, assim, foi muito rápido. Monte aquele momento, assim, a música tem 2 minutos, gente. Acho que antes de acabar a música ela já tava comigo de novo. Eu falei, salvei minha filha. Só que aí, claro, quando eu olhei pro rostinho dela, ela ficou lá buscando o peito, ela veio atrás de mim, pegou o peito e eu olhei e ela tinha apêndices auriculares, umas pelinhas que sobravam, assim, na orelhinha dela direita. Aí eu olhei pra aquilo, já deu aquele pânico, né? Falei, meu Deus do céu, minha filha nasceu surda. Né? Tipo, você já vem aquele pior cenário, é ou não é? As contrações, né? Falou, não são as contrações, é hora de empurrar o bebê.
tá? Que eu fiquei 3 horas tentando empurrar na hora de empurrar pra fora. E aí, na hora que eles falaram que se desse mais de 3 horas, eles vão ter que chamar um médico, provavelmente com ventosa ou com fórceps, aí foi a hora que veio a leoa e eu comecei a empurrar. Porque eu tava morrendo de medo do círculo de fogo. Enfim, tava com umas ideias. Período expulsivo. Obrigada, Amanda. Gente, eu tenho que anotar. É ridículo. Sempre que eu faço isso, eu esqueço dessa parte. Eu faço o roteiro e não ponho período expulsivo, só pra não esquecer. Mas tudo bem. E aí, porque eu tenho uma irmã que é surda, que perdeu a audição, na verdade, ao longo da vida, não foi algo que ela nasceu assim, mas o filho dela nasceu surdo, por questões diferentes. Então, isso, a fase expulsiva. Kika, obrigada. Então, quando eu vi os apêndices nela, eu falei, nossa, deve ter vindo igual o Jay. Será que veio igual o Jay? Ele é americano, né? Aí, bom, enfim, não sabia, né? Mas logo de cara já teve aquela situação de ficar indo para vários especialistas dentro do próprio hospital. Graças a Deus aqui eles têm essa coisa de já acionar, né, a rede pública. Eles já acionam todos os especialistas de uma rede, né, para poder você investigar as questões da criança. E aí foi descartado. Não, ela escuta bem, não tem problema nenhum, nananã. Só que quando eu levei ela pra casa, 3 dias depois, e eu comecei a observar, na primeira semana, assim, antes de completar uma semana, eu já olhei pro rostinho dela e falei, gente, a bochecha dela não é igual dos 2 lados, não. Aí eu chamei o pai, e eu não entendo até hoje como que o Alfonso pôde negar, porque ele é modelador 3D. Tipo, o trabalho dele é fazer modelagem 3D. Tipo, ele manja pra caramba de anatomia. O trampo dele é fazer bonequinho colecionável, de tabuleiro, de coleção, e ele fica lá desenhando aqueles caras tudo musculoso, aquelas mulheres com ele é ótimo. Aí ele olhava e falava assim, não, tá igual. Eu falei, Alfonso, pelo amor de Deus, não tá, não é igual. Sinto muito, não é. Enfim, primeira visita no pediatra, expliquei pro cara, falei, ela parece que tem isso daqui, o cara já falou, realmente, isso se chama microsomia hemifacial. Ela nasceu sem uma parte da mandíbula, sem uma parte do osso, e sem uma parte da musculatura. Então tem que investigar, porque existem muitas síndromes que estão associadas a isso, e ela pode ter outras áreas do corpo dela afetada. Aí já vem aquele pânico, né? Falei, meu Deus do céu, o que significa essa porcaria, né? E aí tivemos que investigar o rim, toda a parte facial, porque pode afetar o olho, pode afetar a parte nasal, né? Pode ter várias cavidades dentro. Essa é, digamos, a segunda malformação mais comum do rosto, depois do lábio leporino. E a gente sabe, né, que o lábio leporino, geralmente a criança nasce e tem que fazer uma cirurgia logo na sequência para reparar, porque muitas vezes significa que a criança tem várias cavidades, né, vários buracos dentro várias faltas, né, ausências de partes do óssea e tal, e não pode respirar direito, não pode engolir, enfim, afeta muitas coisas. Então a gente começou a investigar também o corpo dela inteiro, porque ela podia ter uma simetria no esqueleto inteiro. E aí, assim, depois de os primeiros meses foram para investigar isso, mas depois de muitos meses a gente recebeu o diagnóstico de que ela tinha a síndrome de Goldenhar, que na verdade não faz muita diferença ter ou não ter, porque o que importa mesmo é saber como tá afetando, porque cada criança vai ter um jeito, né? E não sei se vocês assistiram esse filme O Extraordinário, esse livro, né, O Extraordinário, com a Julia Roberts, que faz a mãe, mais ou menos seria uma das coisas que esse menino tem na história, né? Mas aí, por conta disso, o que explicaram pra gente é que no caso dela, como não era algo muito acentuado, apesar de ser um estado grave, né? E aí, pra vocês entenderem, a mandíbula dela é assim, né? Nasceu assim. Esse é o lado que seria o lado normal, né, da mandíbula, e aí vocês veem de frente, ela tem uma diferença bem grande. O lado que não tinha, o osso, né? Ela praticamente, uma das coisas que eles tinham que investigar se ela tinha a ligação entre a parte de cima e a de baixo. Aí ela tinha um osso bem fininho. Então, qual que era a ideia deles? Eles falaram, ela vai ter que operar para poder fazer uma reestruturação desse osso para estimular que esse osso cresça. E não é uma questão só estética, viu, gente? Tipo, às vezes a pessoa pode falar assim, tudo isso para ela ficar bonitinha, para ela ficar adequada de acordo com o que a sociedade pede pelo padrão estético. Não. É uma questão de realmente você resolver a parte funcional, né, do rosto. E isso era uma questão que eu tinha também. Eu falava, gente, eu não quero ficar fazendo minha filha se submeter a algo, eu escolher por ela, por uma questão estética. De repente ela cresce e fala, mãe, eu não queria ter passado por essa parada, entendeu? Puta negócio traumático, estressante, sei lá, muito pequenininha e tal. Não existe isso de que a criança esquece, entendeu? Isso é uma balela, e depois eu falo disso. Mas, pra mim era uma questão assim, muito tipo, o que eu faço para decidir? Mas não, era necessário pela questão de que
pode ser que ela precise realmente, quer dizer, é importante para ela restabelecer. E de fato, assim, por que ela fez 5 cirurgias, né? A primeira foi para poder tirar esses apêndices que estavam soltos, né, do lado de fora, que realmente esteticamente não tinha sentido manter, e era uma cirurgia um pouco mais simples. Eles falaram que era mais simples, ela já voltou com uma paralisia no rosto e eu já fiquei desesperada. Eu falei, peraí, o que aconteceu? Vocês falaram que era mais simples e minha filha volta sem conseguir fechar o olho? Eles sem querer tocaram um nervo dela. Ai, foi uma situação bem pesada, assim. Ela tava com 2 anos, já foi tipo um primeiro baque, né? Acho que... E assim, tem uma questão que eu comecei, né, se eu for descrever os sentimentos que eu enfrentei, o primeiro que veio foi a culpa, gente. Olha que loucura, né? Até porque afeta a coluna, exatamente, Elisângela, né? Não é só uma questão do rosto, né? Tipo, não é só a funcionalidade aqui, mas se você tem uma assimetria, né? Aí quem sabe mais são a minha prima que é osteopata que me ajudava, a minha prima que é dentista que me ajudava, todos os deuses e maravilhosas pessoas que me guiaram e tal, não sei explicar tão bem, mas de certa forma pode afetar também a própria postura da pessoa, né? Eu tenho lordose, por exemplo, eu sei o perrengue que é, um saco. Mas enfim... Mas a questão é que o primeiro sentimento que me invadiu foi a culpa, né? Tipo, será que eu fiz alguma merda? Não foi nem será, desculpa. Primeira frase que eu falei, eu tenho certeza que eu fiz merda. Eu tenho certeza que foi aquele vinho que eu tomei. Ah, por que o Carlos Gonçalves falou que eu podia tomar vinho na gravidez? Né? Aí, tipo, tenho certeza que foi aquele dia que eu discuti com fulano de tal, sei lá, entendeu? Não, deve ter sido algum estresse emocional que fez com que no dia que ela tinha que crescer a mandíbula, pronto, fui eu que caguei, né? Tipo... Aí vocês não sabem o que eu fiz, galera. Eu fui me scoutear, né? Tipo, eu fui me rastrear nas mensagens que eu tinha. Primeiro eu fui no Dr. Google, né? Maravilhoso fazer isso quando você tá nessas situações, né? Tipo, pior cagada que você faz. Mas enfim, fui lá no Dr. Google, procurei qual é a fase do crescimento da mandíbula. Quero saber que semana que foi essa porcaria, né? Que quando que tinha que acontecer esse evento. E aí, óbvio que eu fui depois checar o que eu tinha feito de errado. Sabia que eu tinha feito alguma coisa de errado naquela semana. Tenho certeza que fui eu, né? Tipo, não, mãe nasce desse jeito, né? Achando que, certeza que fui eu. Mas não tinha nada, gente, não tinha nada. Era tipo, será que foi o ácido fólico que não deu tempo de eu tomar? Porque de certa forma eu convenci o Alfonso e na mesma noite aconteceu. Tipo, falei, o que você acha da gente abrir os trabalhos e permitir que ela venha? Todo um discurso, tipo, já deu, né? Dessa coisa de ficar casal sem filhos, a gente já pode encarar, nananana. E aí naquele dia ele falou assim, opa... Deu liga, né? Tipo, deu certo, né? Consegui, tipo, oba, não vamos usar camisinha hoje, nananã. E no dia seguinte, eu sabia que eu tava grávida. Eu senti que eu tava grávida. Eu vi o meu óvulo se mexendo, não sei o quê, que eu tinha sempre essa capacidade de sentir. Aí eu já senti, tipo, uma sensação de... Era aniversário da minha mãe, inclusive. Foi bem especial, assim. Foi uma coisa muito louca. Já falei disso na Tenda Materna, no meu podcast. E eu falei, cara, eu tô grávida. Aí eu falei, não, eu tô louca, tipo, de achar que eu tô grávida. Não, Mas aí eu já senti meu corpo diferente, manja. Tipo, eu fiz o teste bem antes da farmácia falar que dava pra fazer. E já tava de grávida lá. Mas beleza. A questão é que, tipo, fui fazer esse negócio e depois, claro, 15 mil medos. Depois da culpa vieram os medos. Bom, beleza, não fui eu, tal. Mas mesmo assim eu sentia que eu tinha que... Achava que eu tinha uma responsabilidade, de certa forma. Hoje eu já entendo que pra mim, assim, a Nara escolheu vir assim. Eu tenho também uma ideia muito da questão espiritual nesse sentido, né? Uma coisa minha, da minha família espírita e tal. E eu entendo que, até da antroposofia também, que é uma das minhas inspirações, até no episódio que a gente fez da Tenda Materna com a Ana Paula Cury, a gente falou disso, né? Dessa coisa das crianças escolherem a gente. Tem um vídeo maravilhoso que eu uso dela. Mas esse episódio de Nossos Filhos, Nossos Mestres fala muito disso. A criança, ela vem escolhendo a família que ela precisa pra poder, com aquelas, inclusive perebas emocionais, que eu brinco muito com essa palavra, né? Com aquelas dificuldades, com aqueles entraves, pra ela poder viver o processo dela de crescimento pessoal, entendeu? Então, eu acho que ela me escolheu, me selecionou pra vir com essa questão, e comigo, e com o Alfonso, e com as pessoas que estão ao redor dela, entendeu? Então, tipo... Não sou eu, não é culpa minha, entendeu? Simplesmente a gente já tinha alguma coisa, algum contrato aí, e ela veio só pra poder dizer isso pra mim, inclusive pra me convidar. Então eu me sinto honrada. Hoje eu me sinto honrada. Na época eu me sentia tipo, meu Deus, o que vai acontecer? Como é que eu vou estar pra essa menina? Tipo... E aí os medos que vieram muito assim. Primeiro, como que eu vou fazer pra acompanhar ela nessas cirurgias todas? Porque eles falaram, vai ter que ter cirurgia. Vai ter que fazer, não um, mas vários procedimentos, porque... A tal desse reparo que a gente faz, essa distração, o que você faz, né? Você faz um corte no osso, aí você coloca um distrator, que é essa parada aqui.
que se vocês conseguirem ver, não sei se dá pra ver com nitidez, aqui nesse daqui foi o que eles usaram na cirurgia pra colocar o distrator no ano passado, em maio, né, do ano passado. Então ele tava fechadinho. Aí o que a gente fazia? A gente pegava essa chavinha aqui, né, e todos os dias a gente tinha que girar esse distrator, né, que tava aqui, tava fechadinho, a gente tinha que ficar girando, tinha um pininho que ficava pra fora, né, tipo um torninho que ficava pra fora, um parafusinho. A gente girava 2 voltinhas por dia. Cada voltinha meio milímetro. Então você pensa que ela ganhava 1 milímetro por dia de altura nessa parada aqui, tá? Não doía, tá, gente? Não doía, mas era desconfortável. Imagina uma sensação de um osso abrindo, né? Então, tipo, ela ganhou 2 centímetros e 1 milímetro, uma coisa assim, em cerca de quase 30 dias, que a gente ficava ativando. Em teoria, até tinha que fazer 2 vezes por dia, mas tinha dias que eu não dava conta. Porque, meu... Não doía, mas depois de um tempo ela começou a ficar muito incomodada e assustada. Então era bem difícil de acompanhar ela nesses momentos, porque tinha que, assim, ter uma puta de uma empatia e criar realmente todo um, sabe, um ambiente assim, tipo, filha, expressa tudo que você tá sentindo. Eu sei que tá foda, eu sei que você tá assustada, mas a gente vai ter que fazer. Não tem escolha. Não tem como não fazer. E aí, aí eu juro pra vocês que essa foi, acho que a coisa mais difícil que eu já passei na vida. Mais do que perder minha mãe, mais do que qualquer outra coisa, assim. Porque ter uma criança nos seus braços, chorando, implorando, pelo amor de Deus, espera um pouquinho mais. Sabendo que você tem que fazer uma parada que você não pode não fazer. E, enfim, é a coisa mais dura do mundo. Mas a gente sobreviveu, passamos. E acho que... E assim, eu dou muito crédito pra todo esse processo que eu vivi nesses 6 anos, que é o que eu queria compartilhar hoje com vocês. Como que foi que eu me preparei? Porque quando eu entrei nesse lugar de falar, caramba, como que vai ser isso? Não vai ser fácil, né? As outras cirurgias que ela teve que fazer, a primeira foi pra isso, né, pra tirar os apêndices auriculares. Tô até pensando, a segunda foi pra poder tirar a adenoide dela e diminuir a amígdala. Por quê? Porque ela começou a ter apneia grave de sono, né? Ela ficou quase 1 ano sem ganhar muito peso, onde ela ficava sempre rodeando pelos 11 quilos, e ela era mais magrinha, então, tipo, tinha uma coisa que tava comprometendo também no desenvolvimento dela. E aí a gente ficou preocupada, e a gente percebeu que ela obrigada, Cris, que ela Nilma, muito difícil, realmente foi a coisa mais dura, assim, que eu vivi na vida. Não desejo pra ninguém, nem pra inimigo, pra nada, pra ninguém, porque, nossa, não dá. Mas ela é muito linda e maravilhosa, gente, ela é muito forte. E ela sabe que ela veio com essa questão porque ela escolheu. E ela perguntou pra mim, por que eu escolhi isso, mamãe? Por quê? Eu não sei, meu amor. Mas a gente tem que confiar. E eu tô aqui com você. Enfim. Mas, quando ela fez essa segunda cirurgia pra tirar, pra evitar, como a gente reparou que ela tava dormindo muito mal, não sei se vocês sabem o que é apneia, gente. É quando a pessoa não consegue respirar direito pra dormir, ela fica assim. De repente para a respiração e de repente ela volta, assim. Então é como se ela tivesse correndo uma maratona todas as noites de madrugada. Ela não tava não tava oxigenando bem. Então a pessoa fica num estado de cansaço constante, não ganha peso. Era muito assustador, né? E aí o médico falou, olha, vamos tentar abrir um pouco de espaço, porque ela pode, por ela ter isso atrofiadinho, pode ser que tenha menos espaço para ela respirar. Então a gente vai tirar a adenoide dela, vai diminuir a amígdala e tudo mais, para ver se melhora. E de fato, graças a Deus, melhorou. Depois piorou um pouquinho, mas depois acho que o fato dela crescer o osso voltou a melhorar, graças a Deus. E aí eles também ficaram com o plano B. Qual que era a ideia que eles tinham? Falaram, a gente vai fazer essa parada aqui quando ela tiver uns 6, 7 anos, que é a época da troca dos dentes. Porque aí a gente aproveita que os ossos estão crescendo muito e é uma fase boa. Como ela não tem urgência, pelo fato do caso dela não ser tão grave, beleza, dá pra fazer assim. E a gente falou, beleza, então eu falei, eu tenho 6 anos pra me preparar, né? Então vamos lá. Parei de olhar o Dr. Google pra poder ver quais serão as melhores as formas de fazer intervenção. Por quê? Porque, em princípio, ela ia ficar com um ferrinho pra fora, que era um bagulho, assim, muito mais chamativo, né? Que, inclusive, tem até uma menina que eu segui aqui, descobri pela internet aqui, que fez uns reels maravilhosos, mostrando, ela usa faz um tempão, o dela deve ser bem mais grave. E ela já é adolescente, pré-adolescente, enfim. Mas só pra vocês saberem que, na época, eu não sabia direito como ia ser. Mas eu falei, eu nem vou ficar criando imagens, né, do que vai ser, e vou esperar.
Porque vai que, eu até brincava, eu falava, vai que a tecnologia muda tanto, a medicina muda tanto, que você, Alfonso, vai acabar desenhando a mandíbula dela, vamos imprimir e vamos colocar lá, porque ele desenha 3D, né? Mas não chegou a tudo isso. Só que de fato ficou uma coisa muito mais discreta, então foi bem menos, digamos, chamativo do que eu tava imaginando. Mas óbvio que uma das minhas preocupações era isso, era não só acompanhar os processos cirúrgicos, mas imaginar como que seria o impacto para ela se olhar no espelho, se vendo assimétrica, se vendo de fora do padrão, será que ela ia se rejeitar, será que ela ia sofrer bullying das crianças, e aí eu tinha muito essa preocupação de como que eu faço para amenizar esses impactos emocionais que ela pode ter, até em relação à autoimagem dela, né, a autoestima dela. Vai ficar gravada, Flor, pode deixar. O nome dela quem? Não lembro o nome dela de cabeça, Flor, mas enfim, e é pior que faz tempo, então pra achar a conversa vai ser difícil, porque eu também falei com ela pelo privado. Mas uma hora volta. Enfim, aí a gente fez essa intervenção da coisa da apneia, foi super bem, então essa foi a segunda cirurgia dela. Aí a terceira seria já, como a apneia voltou, a gente decidiu que ia fazer, então, antes a distração mandibular, que é o nome dessa parada. Só que aí encontraram um dente bem um dente que ainda não tinha nascido, né? Tipo um molar que ainda não tinha nascido, bem na zona onde ela ia fazer o corte. Então primeiro eles tiraram esse dente pra preparar o osso. Aí vai ficar gravada. E aí aconteceu o quê? A gente marcou a cirurgia pro dia 1º de abril de, adivinha quando? 2020. E o que aconteceu nessa época? Pandemia. Então, como teve a pandemia, eles cancelaram porque não era como a apneia dela melhorou, eles falaram, não, vamos cancelar porque não é urgente, a gente não vai ficar recebendo criança no Hospital de Madrid, infantil, numa época em que tá todo mundo se contagiando. E aí cancelamos, aí ficamos aquela coisa em suspenso. Aí chegamos até a marcar de novo, aí cancelamos porque nós ficamos com medo, porque a gente não queria fazer a cirurgia na época do Covid, a gente ficou assustado, com medo de contágio e tudo mais, e também porque era muito mais restrito o acesso a ela. Aí isso era um ponto importante, porque eu comecei a estudar tudo sobre trauma também, como que não, né? Então isso, de certa forma, fez, assim, esse impulso de querer fazer tudo direitinho com a Nara, que tem muito a ver com a minha história, desse meu perfeccionismo, cara, eu mergulhei de cabeça. Falei, eu vou estudar tudo que for necessário pra me preparar, pra estar lá pra minha filha, pra ser o melhor apoio emocional pra ela. Não tem o que fazer, não tem outra escolha, não existe, no meu jeito de ser, não tinha como. E aí, galera, até coloquei aqui uma lista pra me ajudar, né, pra não me perder. Porque aí, tipo assim, pra galera que era de fora, fui fazer curso. Primeira coisa que eu fiz, assim, né, tipo, primeira coisa que eu falei, cara, tem que dar o peito, porque o peito estimula. Então, tipo, eu fui estudar sobre amamentação, fui estudar sobre o BLW, porque logo na sequência tinha introdução alimentar, e a osteopata dela falava que era muito legal pra estimular, né? Quanto mais ela morder, melhor, porque aí ela vai estimular. As mulheres as pediatras do sistema público ficavam horrorizadas, né? Eles não tinham conhecimento, eles falam, gente, você tá correndo risco na tua filha. Eu falo, que correndo risco, gente? Pelo amor de Deus. Eu tava estudando, eu tava super tranquila, super alinhada com gente que tava mais atualizada, então eu simplesmente ignorava essa galera. Eu falei, Alfonso, vai preparado, porque eles vão falar um monte de bobagem, tá? Vão ficar aí falando que é perigoso, que melhor não. Só que a gente tem fulano e fulana aí, ó, de respaldo, com muito mais conhecimento, e tá tudo certo. Não estamos fazendo nada de errado, pelo contrário. A mulher vai lá, mexe no osso dela, sabe direitinho onde é que tá o que da Nara, e fala, vai nessa. Então vamos lá. E aí nessas, tinha um ímpeto, não só pra questão das cirurgias da Nara, né, gente? Também tinha a questão de eu, perfeccionista, querendo ser uma mãe que não repete os erros dos meus pais, que não, né, que rompe os padrões. E aí eu tive a sorte maravilhosa de logo de cara conhecer a Clarissa de Achiara, que é com quem eu faço o podcast da Tenda Materna. Então eu já me inscrevi no Zoom de Mães, lá pra 2017, que foi também o ano que a gente criou a Tenda Materna. Sim, empoderamento é tudo, né, Ju? E aí, nisso, eu já de cara entrei em contato com o conceito da criança interior. E aos pouquinhos eu fui percebendo, gente, olha que coisa mais interessante, né? Eu fiquei muito mexida com a ideia de que será que a minha filha vai sofrer bullying? Será que a minha filha vai ter dificuldade pra arranjar namorado? Vai se sentir, tipo, feia? Vai se olhar no espelho e vai se rejeitar por conta dessa parada? Será que ela vai, né, não conseguir se amar tanto pelo fato de ter isso?
E aí, depois que eu fui estudar e mergulhar no meu processo de autoeducação e fazer esse trabalho com a minha criança interior, eu vi que todos esses medos que eu tinha em relação a ela, na verdade, eram projeções de situações que eu vivi, mesmo sem ter uma malformação. Porque eu vivi essa experiência de me sentir feia, de mirar no espelho, de mirar no espelho e não me aceitar, de ter dificuldade pra namorar, de beijar na boca bem mais tarde que as minhas amigas, de perder a virgindade bem depois, de ficar super travada, manja aquelas coisas, de achar que ninguém vai gostar de mim, não é bem assim, nanana. Nem precisava ter uma malformação, entendeu? Era uma coisa muito minha. Mas que, de certa forma, era muito interessante eu trabalhar em mim o meu amor próprio, resgatar esse amor, aprender a me amar, né, incondicionalmente, pra quê? Pra servir de inspiração pra minha filha, entendeu? Porque como é que eu vou mostrar pra minha filha, né, passar pra minha filha um ensinamento de que, olha, você não precisa da aprovação de ninguém, você não precisa de ninguém dizendo que você é linda ou que você não sei o que lá, pra você se sentir bonita. Isso é algo interno, isso é algo que a gente tem com nós mesmas. É algo de eu simplesmente saber que eu sou única e perfeita, independente. Gente, a Byron Katie tem uma frase incrível, que ela fala muito. Se você se olhasse no espelho e não conhecesse mais ninguém no mundo, se não existisse mais nenhuma outra pessoa no mundo, você se sentiria imperfeito? Ou você se consideraria perfeito? Porque é a comparação que faz a gente entrar nessa paranoia de achar que a gente tem um problema, entendeu? Senão a gente tá ok com a gente. Então, assim, quando eu tive essa percepção, eu falei assim, não, o meu caminho não é saber o que falar pra Nara nessas horas. É eu aprender a me amar de novo, por completo. Eu resgatar esse amor próprio. Porque aí ela vai ter essa inspiração de ter alguém que não se abala com o que o outro fala, com a imagem, sabe, com a interpretação do outro. Dane-se, entendeu? Eu não preciso dessa referência externa pra me sentir bem. É muito legal, né, Renata, essa frase da Byron. Então, assim, eu comecei a trabalhar muito com esse empenho de quanto mais eu me trabalhar, me curar no sentido de me resgatar e me aceitar, mas eu vou estar preparada para poder acompanhar a Nara nesse movimento. Da mesma forma, a questão emocional também. Eu sabia da importância que era, eu abria um espaço para que ela pudesse se expressar com liberdade, trazer a vulnerabilidade dela, isso de poder falar, por exemplo, eu tô com medo, mamãe, eu não quero, você pode esperar, pelo amor de Deus, de aceitar esses momentos com muita conexão com ela, entendeu? Mas sem entender que é um problema que eu tenho que arrancar dela, mas dando esse espaço mesmo. Ou mesmo aceitar ela falar a respeito e trazer a verdade dela sem eu ficar querendo corrigir ou resgatar ela do sofrimento o quanto antes, da dor o quanto antes. Como que eu faço para dar esse espaço para que ela possa se expressar? CNV, né, Flor? CNV comigo mesmo, exatamente. Para que ela possa se expressar se sentindo à vontade de que ela pode ser ela mesma. Entendeu? Que ela pode entrar em contato, inclusive, que é seguro sentir, né? Como que ela pode fazer isso se eu não tenho essa capacidade? E aí, voltando para minha origem, pensando que a criança codependente, para poder se sentir aceita, para poder se sentir incluída naquele espaço, se sentir pertencente àquela família, e percebendo que o melhor... a melhor proteção que ela teve, a melhor máscara que ela encontrou, né, para poder, o melhor comportamento que ela encontrou para poder passar por aquela situação e sobreviver àquela situação, foi se tornar invisível. Eu me tornei invisível, de certa forma eu aprendi a me desconectar do meu sentir para entrar nesse piloto automático, para ficar meio imbatível e totalmente responsável, sem precisar de ninguém, da ajuda de ninguém, né? Mas aí, o que eu faço? Eu me torno inapta para entrar em contato com o meu sentir. Então, quando eu tô diante da minha filha, que ela tá precisando entrar em contato com esse sentir, opa, como é que eu faço? E aí eu tenho certeza, assim, que a grande maioria vai sentir, se identificar com isso, porque é justamente quando a criança tá vulnerável que a gente entra num lugar de alerta e fala, caramba, eu preciso arrancar essa criança desse lugar. Ela não pode passar por isso, coitada, ela precisa estabelecer logo o bem-estar, porque a gente não tem resiliência, galera. A gente foi destreinado a entrar em contato com o sentir. Né? E como a gente parou, a gente começou a inibir a tristeza, o medo, a raiva do nosso processo, tipo, né? A gente fica sempre tentando controlar isso, tapar isso. Na hora que a criança tá entrando nesse estado, a gente acha que tem um problema com ela, que a gente tem que arrancar ela daquilo o quanto antes. E aí a gente não sabe oferecer esse espaço. Então eu tive que fazer, obviamente, o trabalho de autoeducação com a minha criança interior para poder recuperar essa capacidade de abrir espaço pro meu sentir. E permitir chorar, né, muito mais. Eu tenho mais facilidade com o choro do que com a raiva. A raiva é meio reativa ainda. Mas enfim,
me permitia a ter processos de externalizar a minha raiva. Então tiveram momentos incríveis, assim, que eu voltei, por exemplo, da 4ª cirurgia dela, que aí foi em maio desse ano, que foi pra colocar o distrator, depois a última foi agora em novembro pra tirar o distrator, e graças a Deus agora a gente vai entrar numa fase aí de muitos anos sem cirurgia, se Deus quiser, só lá pra adolescência, e se Deus quiser, nem isso, porque se eu aprender alguma técnica de bruxaria que seja, pra fazer essa parada ficar boa, sem necessitar nenhuma intervenção cirúrgica, bora lá. Porque eu fui fazer também, para além dos estudos teóricos, eu fui estudar terapias tipo Theta Healing, eu fui fazer formação em Theta Healing, fui fazer formação em barra de Access, fui estudar Emotional Freedom Technique, EFT, tudo pra ficar aplicando nela. Falei, vamos lá, o que eu posso fazer pra ajudar, pra amenizar, pra poder, tipo, co-criar uma outra coisa, né, pra poder amenizar tudo que vier. Enfim, fui fazendo tudo isso. Mas até me perdi, eu tava falando do processo Alguém Me Ajudar, que eu saí sem querer. Mas enfim, das cirurgias todas que ela tava fazendo, né? Importante isso. Mas quando eu saí dessas últimas cirurgias... Não, eu me perdi realmente, gente. Alguém me ajuda? Obrigada, Renata Juliana. Cris, eu sei que tá aí. Raiva, isso? A raiva. Tive um momento muito bom. Obrigada, Marcela. Que quando eu voltei da 4ª cirurgia... que eu tava muito nervosa, e ainda tive até uma discussão com o Alfonso na saída, que no final a gente não tá juntos, tá, gente? A gente tem 2 casas agora, que isso também foi um ponto bizarro, né? Porque quando eu imaginei que eu fosse viver tudo isso, eu ia estar com ele ao lado. E essa parada de ter virado essa porcaria desse troço aqui, nesses dias que foram mais perrengue, eu não tava com ele. Então eu não tinha um adulto pra chorar no ombro na sequência, entendeu? Ou pra estar junto, não sei o que. Enfim, tive que me virar nos 30, galera, vocês não têm noção do que é viver uma coisa dessas. Mas na volta dessa história, dessa penúltima cirurgia, eu tive um momento assim de falar, cara, eu preciso jogar toda a raiva pra fora, coisa que eu não sabia fazer. Antes era, sabe aquela coisa de tipo, não, eu tenho que estar bem. Você entra meio que num piloto automático e você vai fazendo tudo de acordo com o que tem que ser feito pra dar conta, pra ser forte, não sei o quê. E quando você vê, você tá engolindo a raiva, você tá tipo tapando a tristeza, você tá tentando se enganar, você tá tentando se distrair daquilo que você... Do sentir, porque você não tem resiliência pra lidar com aquilo, né? Você não sabe o que é entrar nesse lugar, você morre de medo, ou você nem sabe o que é. E aí eu peguei a porcaria do travesseiro e fiquei lá xingando tudo, xingando desde até Deus, ele, a minha filha por ter escolhido isso, eu mesma por ter, tipo, sabe, querido isso pra mim, porque de certa forma eu entendo que, enfim, tá tudo lá, né? Mas assim, sem filtro. Descarreguei tudo no travesseiro, fiquei xingando até perder fôlego, né? Até chorar e tudo mais. E é muito legal isso, porque no fundo, eu falo disso no episódio da raiva da Tainá Materna, quem quiser escutar depois. Porque no fundo é dessa forma que a gente consegue, na verdade, atravessar esses momentos, entendeu? É dando espaço para as emoções, galera. Não é o oposto, você fazendo de forte. E isso é uma coisa que eu trabalho muito na mentoria, entendeu? Da gente poder realmente aprender a se observar e dar legitimidade, assim, né? Validar tudo que vem de nós, né? Honrar tudo aquilo que vem. E não ficar querendo corrigir ou entender que, nossa, não deveria estar sentindo raiva disso. Colocando até juízo de valor, entendeu? Tipo, julgamento. Ai, não, é feio sentir raiva de Deus, por exemplo, né? Do universo por estar vivendo isso. Não, simplesmente é o que veio. Tá vindo isso, traz pra fora. Né? Tipo, não tem que ficar colocando se é feio, se é errado, se é certo, né? Tipo, não, simplesmente é o que tá acontecendo. E negar isso, querer controlar isso, resistir a isso, é o que a Byron Katie fala. É isso que vai provocar o sofrimento, inclusive. Né? Quando você nega aquilo que vem, quando você resiste à realidade, quando você cria um pensamento dizendo, isso não é aceitável, isso não deveria estar acontecendo. Aí a gente entra em conflito. A gente abre espaço para um lugar de sofrimento. Vocês entendem essa lógica? Isso é algo que eu aprofundo muito na mentoria, inclusive, só para vocês saberem, a minha mentoria ela durava 8 semanas até a última turma. E dessa vez eu reformulei ela para que ela tenha encontros semanais e não mais quinzenais como antes. E ela vai durar 9 semanas, porque eu incluí um módulo inteiro sobre a Byron Katie, porque é uma ferramenta que eu uso de base, assim, o trabalho da Byron Katie, maravilhosa.
Ela é maravilhosa e essa ferramenta, na verdade, ela dá um giro, assim, total na sua forma de olhar pro mundo, né, pra vida e pra relação com as crianças também. Então, assim, pra vocês entenderem, eu estudei com a Chefali, eu estudei com a Ivone Laborda, eu estudei com a Laura Gutmann, eu estudei com a Mônica Serrano, com a Miriam Tirado, maratono muitas coisas pela internet que são gratuitas e maravilhosas, como, por exemplo, a Byron Katie, que eu me inspiro muito nela, ou sei lá, o John Bradshaw, que é o autor do Volta ao Lar, que fez um livro sobre criança interior. Meu, já maratonei muitos vídeos maravilhosos dele. Marshall Rosenberg, pego épocas e fico lá estudando, entendeu? São 6 anos dessa paranoia, entendeu? De ser, tipo, uma pessoa muito antenada com tudo que tem de maravilhoso de criação consciente. Depois, aqui no Brasil, tive a maravilhosa experiência com a Clarissa Jaqueira, logo de cara, fazendo o Zoom de Mães. Depois me tornei parceira dela na Tenda Materna, o podcast. Depois me tornei parceira dela no Zoom de Mães, nas últimas edições que ela fez. Fiz já cursos com a Vanessa Galvani, com a Elisama Santos, com a Juliana Cidade, com a Marília Lacerda, com a Dani Silvares maravilhosa, com a Tariana Rocha, com a Flávia Penido. Fiz agora eu tô fazendo mentoria com a Flávia Melissa, além de fazer parte do Liberte também, na segunda ronda já do Liberte. Fiz uma formação também em terapia primal com Vikram Sentis, que é um terapeuta chileno, que trabalha com criança interior também. E fiz certificação em disciplina positiva, fiz certificação de apoio, tanto em coaching materno como em criação consciente e comunicação consciente, então eu sou consultora nesses temas. E depois a última formação que eu fiz esse ano foi de atuação consciente com a Escola da Educação Positiva. Ou seja, repertório, amigos. Eu tenho assim... Beleza, me formei em jornalismo, trabalhei com fotografia, vim pra Espanha para estudar fotografia por 1 ano, trabalhei como professora de estrangeiros, de português para estrangeiros por um tempão. A Cris tá aqui, minha colega nesse trampo, né, Flor? Trabalhei como tradutora, aí veio a maternidade, ó. O que aconteceu na minha vida? Tchum, né? E muito impulsionada por essa veia do perfeccionismo de querer fazer tudo de um jeito muito correto, muito impecável e muito ideal pra Nara. Ou seja, tinha um impulso aí amoroso maravilhoso, que foi muito legal, que fez inclusive eu ter eu fiz um resuminho aqui, e a lista é grande. Se vocês quiserem entrar lá no cantomaternar.com/sobre, aí vocês vão ver a lista gigante dos cursos que eu coloquei, que também é um resumo, porque nem no Theta Healing e Barra de Access, por exemplo, nem estão lá. Mas enfim, lá vocês vão ter uma noção do quanto que eu fiz esses últimos 6 anos. Mas eu percebi um tiro no pé. Olha a doideira, gente. E eu tenho certeza que isso muito provavelmente acontece com muitos de vocês. Porque o que acontece? Quando a gente entra em contato com esses conteúdos da criação consciente, né? Eu acho que uma das grandes preocupações que a gente tem é falar: caramba, meus pais fizeram muita merda. Não é possível. Porque cai a ficha. Muitas vezes a gente tem uma noção, assim, a gente acha que a nossa infância foi ok, que não, tudo bem, eu era uma criança... Imagina, ainda mais a criança boazinha, né? Porque ela aprendeu a inibir o comportamento dela que destoava. Ela aprendeu a não pedir, a não incomodar, né? Então ela aprendeu a se comportar bem, com o qual ela não tinha muita represália. Ela aprendeu a se comportar de um jeito que ela garantia que ela não ia sofrer represália. Então, fica muito invisível, muito camuflado o abuso emocional que ela sofreu. É difícil, inclusive, dar nome, né? Pra dizer que, nossa, eu sofri violência sim, eu sofri abuso emocional sim. Meus pais tiveram a melhor intenção do mundo, eles foram maravilhosos, mas eles eram humanos, gente, não tem como impedir, entendeu? Eles tinham os padrões deles que eles receberam do transgeracional, né? Da forma como eles foram educados. Eles estavam reproduzindo muita coisa. Eu tenho certeza que eles fizeram de um jeito mais leve que os pais deles, né? Foram menos violentos do que os pais deles, menos abusivos emocionalmente do que os pais deles, mas eles falharam e eles são gente, né? Tipo, carne e osso, não existe ninguém que pode impedir, não existe ter filhos e não provocar nenhum dano emocional no filho, tá, gente? Não coloquem essa paranoia na cabeça. Só que o fato de uma criança que foi perfeccionista e aí se torna uma adulta perfeccionista, preocupadíssima com tudo que faz, tem que fazer tudo do jeito muito perfeito, nossa, não pode errar, não pode falhar, não só pela coisa de ganhar uma aprovação dos demais, mas para se sentir bem consigo mesma, em paz consigo mesma. Eu não posso, digamos, largar o osso dessa história, entendeu? Eu não posso soltar o controle, eu preciso garantir que minha filha vai ter o melhor de mim. Então eu fiquei muito impulsionada por essa preocupação de fazer tudo muito bem. Por isso que eu tava estudando que nem uma louca, estudando como uma louca. Só que isso, gente, por mais lindo, maravilhoso e nobre que pareça, também distancia a gente dos nossos filhos.
Porque muitas vezes seguir uma cartilha do que é ideal faz a gente se distanciar da nossa essência. Então eu sei lá, de repente eu tô dando anos e anos e anos e anos de peito porque eu sei que eu não posso, porque é o melhor pra criança, mas eu tô lá fazendo de um jeito que não é... Eu não tô com presença, eu tô com raiva, eu tô me desrespeitando, mas eu acho que é o melhor, entendeu? Pra ela. E aí, de repente, eu tô me atropelando. E o que eu tô ensinando pra uma criança se eu me atropelo pra poder servir e estar pensando só no bem-estar dela, entendeu? Não é um exemplo legal. De novo, eu tava reproduzindo a codependência. Eu tava me anulando pra garantir o bem-estar do outro. Mas eu não tava ensinando pra ela o respeito por mim mesma. O respeito, né? O amor próprio. Eu faço por você, meu amor. E na verdade não é bem por você. É pra eu me sentir bem como pessoa, por imaginar que eu não tenho o direito de fazer isso com o outro. No fundo, é por mim que eu me desrespeito, mas, sem querer, eu tô me atropelando. E aí, eu também demorei muito pra entender que eu não precisava ser essa mãe ideal que tava sempre disponível pra minha filha, né? Porque fica muito essa coisa do tipo, ai, minha filha tem as necessidades dela e são super legítimas. E eu tenho que saber como atender. Só que não é sempre que a gente pode atender, né, gente? Seja por limitação própria, seja por uma questão de não dar conta mesmo, porque é impossível, tá sempre lá, sei lá. Tem que colocar a criança na escola, sim, porque eu tenho que trabalhar, por exemplo. E eu gostaria de estar perto da criança, mas eu não tenho como. Não é sempre que a gente vai poder fazer o que é ideal para a criança. E aí, nessas horas, eu não preciso ficar tão preocupada no impacto, tipo, não, e como vai ser para ela, não sei o quê. Porque se eu aprendo a acompanhar essa criança, a validar, a nomear, a explicar, entendeu? Isso é muito poderoso. Então eu não preciso ficar me desrespeitando e sendo alguém que eu não sou. Eu posso também me incluir. É muito lindo isso, porque isso também, inclusive, é uma lição de amor próprio que eu dou pra ela, entendeu? Fala, não, filho, eu sei que pra você seria muito importante tal e tal e tal e tal coisa. Mas a mamãe não pode entregar isso. Ou isso não pode ser assim agora. E aí foi muito legal quando eu encontrei esse lugar. E aí esse acho que acabou que foi assim... Porque o que eu percebi? Que eu tava muito robotizada, muitas vezes, na forma como eu queria. Ih, gente, se fechar em 3 minutos, eu tô danada aqui, porque pode ser que feche em 3 minutos. Ai, gente, sinto muito. Mas eu percebi isso, que quando eu tava tentando fazer tudo direitinho com a Nara, eu não tava presente, não era a Maíra que tava lá. Era, tipo, quase um robozinho. Tipo, não, peraí, deixa eu ver o que eu faço agora, porque ela teve um ataque de não sei o que lá, então provavelmente tem que falar tal coisa. Qual que foi o autor que falou... Manja, tipo, não é você que tá lá, galera. Não entrem nessa. Então, assim, o trabalho de você ter esse respaldo teórico por trás, mas ao mesmo tempo conseguir acessar a sua verdade, cara, é o melhor ponto, porque vai te dar leveza. Senão você vai ficar toda hora se culpando e se frustrando com a sua performance. Você não precisa ser perfeita como mãe. Você não precisa ser a mãe ideal. Você precisa ser uma mãe honesta, autêntica, verdadeira. Uma que repara quando faz cagada, que todo mundo vai fazer. Sabe reparar quando faz cagada. E que tá lá presente. Mas você pode ser a melhor versão sua, que é você mesma, com seus filhos. E é isso que vai fazer com que a relação realmente tenha uma conexão incrível. Gente, se fechar em 1 minuto e meio, eu vou testar, tá? Mas antes de fechar, eu vou falar, ó, entre na série de surtos maternos, se inscrevam pelo link que tá no meu perfil, tá? Ou me procurem pelo direct se vocês ficarem perdidas. Venham para essas aulas gratuitas. Semana que vem vai ter mais aulas de degustação com a Dani Silvares e com a Dani Guzmão, maravilhosas. Vai ter uns temas bem legais também sobre isso, sobre o poder Ai, tô com medo aqui, tô olhando o relógio. Sobre o poder da comunicação entre mães e filhos, que eu vou falar também sobre falar no sono com a criança. Enfim, eu e a Dani Silvares vamos falar sobre isso. E o da Dani Guzmão, tô em dúvida. Vou pedir ajuda pra vocês me sugerirem temas, porque com a Dani eu posso falar de tantos temas. É tão gostoso fazer live com ela que eu tô na dúvida qual que eu escolho. Tô mal acostumada. Mas assim, venham pra essa série dos surtos maternos, gente, porque eu vou falar sobre criança interior, sobre criação consciente, vou falar mais da minha jornada. Eu quero compartilhar com vocês, gente, porque eu realmente entendo que essa é a minha missão de vida. E isso foi o mais lindo, assim. Essa transição de carreira que eu fiz foi por sentir esse chamado, né, Carol? Carol fez a mentoria maravilhosa, a Indy também que tá aqui falando. Porque é um chamado, entendeu? Tipo, na hora que eu comecei a unir tudo que eu tinha aprendido, tudo que eu tenho aprendido e aplicado com as mães, eu falo, cara, tem que trazer isso pro mundo, porque eu acredito de verdade que esse trabalho de conscientização, da gente estar lá educando nossos filhos de forma consciente e não buscando um modelo ideal perfeito,
mas de forma consciente, né, de todas as nossas dores e tal, aí a gente faz um trabalho revolucionário. Porque a gente aprende a respeitar a essência deles. A gente aprende a confiar naquilo que eles estão trazendo. A gente aprende a honrar tudo que vem, sem criar resistência. E é muito mais leve, não é, meninas? Vocês que estão aí, é uma caída de ficha. Você fala, gente do céu, eu tô perdendo tanta energia. Pra quê? Me cobrando algo que não existe. Não precisa ser assim. Entendeu? Pode ser muito mais gostoso. E aí, é realmente olha, será que eles tiraram um bagulho de 30 segundos? Gente, aí, perigo, que eu falo pra caramba. A minha assistente já vai ficar louca aqui, a Bianca. Bianca, parece que eles não estão mais tirando. Ou eu atrasei a live, que também pode ter acontecido, ou eles pararam de me cortar. Ai, gente, você não sabe, porque o último Surtos Maternos foi um suplício. 1 hora de live? Como assim? Mas enfim, agora eu posso falar com calma. Deixa eu ver só. Então eu vou repassar aqui pra ver se eu esqueci alguma coisa. Ai, gente, esqueci de falar de uma coisa muito importante. Vou aproveitar que eles não fecharam, tá? Posso falar mais um pouquinho? Teve uma coisa muito importante nessa jornada toda que eu esqueci de compartilhar. Ainda bem que eu escrevi o roteiro, né, gente? Que é a música, o papel da música, galera. Olha que coisa louca. Tem a ver com essa coisa da autenticidade, da essência que eu tô falando. Quando a gente começa a se conhecer, quando a gente se permite fazer do nosso jeito e não só seguindo cartilha. Isso eu não peguei em livro nenhum. Isso foi muito mais, digamos, fluido, né? Mas uma coisa que eu sempre fiz com a Nara. Cantar. Né? Até narrei a história lá do parto dela, que eu coloquei a musiquinha, porque desde a gravidez eu já cantava pra ela, já ia num grupo lá que fazia canto com a barriga, era tão gostoso. Aprendi umas músicas em umas línguas que eu nem sei quais são. E até hoje ela sabe cantarolar as músicas que eu canto nesses idiomas X aí que eu aprendi. Muito legal. Mas o que eu percebi que eu usava muito a música. Primeiro, tinha um ponto meu que eu sou brasileira, moro na Espanha, ela nasceu aqui, tá com 6 anos. Pra mim, assim, vai aprender português. Vou falar com ela sempre em português. Alfonso, você que se lasque aí, se você não entende, vai sair. Ele sempre entendeu, mas nunca respondia em português, né? Eu falei, você se vira, mas eu vou falar com a minha filha em português. Então, 90% do tempo eu falo com a Nara em português. Só quando eu tô diante de estrangeiro que eu falo em espanhol pra incluir a pessoa, quando a conversa tá envolvendo o outro, né? Mas pra mim era importante, a música ajudava muito. Porque eu cantarolava com ela as minhas canções de infância. E pronto, e aí hoje eu fico encantada, que ela sabe muita música em português. Não só as infantis, como as que eu gosto de cantar. Como a música pra mim sempre foi muito importante, aí também tem lá nos posts dessa semana algumas coisas relacionadas a isso. Já gravei algumas coisas, enfim, tem alguns vídeos legais aí. E foi algo que eu herdei dos meus pais, um gosto que minha mãe gostava de cantar, meu pai tocava violão, então tipo, enfim... Isso eu narro também num dos episódios da Tenda Materna, sobre o poder da música com as crianças. E aí, e o que aconteceu? Quando a Nara começou a... Peraí. Teve essa... e outra coisa que eu fazia de muitas vezes, eu aprendi algumas canções muito legais da Fabiana Godoy, e aí eu falo muito delas aqui, né? Tanto do Chororô, quanto do Calma Respira, que são músicas que eu uso muito pra regular as emoções da Nara, né? E aí é interessante, porque assim, são músicas que meio que trazem a sensação de calma de volta, e tem vezes que ela tá no pico do nervoso dela, ela não quer ouvir a música. E eu só posso cantar a música quando ela já tá meio que voltando do estado de muito nervosismo, né? Porque tem isso, tem o movimento que a emoção faz, né? E quando você sabe disso, você respeita, você fala, beleza, a criança ainda tá no momento que ela precisa jogar pra fora, ela fala, mamãe, não quero ouvir, tipo, eu preciso chorar. Tipo, é quase como se ela falasse assim, mamãe, se você cantar agora essa música, vai cortar o meu... a minha ligação com a minha capacidade de estar aí trazendo pra fora o choro, porque eu vou começar a acalmar, só que ainda não deu tempo, mãe, eu ainda preciso soltar, né? É muito bonitinho, porque ela sabe, então ela exige, ela fala, não canta ainda, não é pra cantar. Nem falar ainda, né? Ela fala, não é pra cantar, tá bom, vou ficar aqui na minha. Aí eu que tenho que aguentar, eu que tenho que usar a minha resiliência de ficar lá, tipo, aguentando, ver minha filha, tipo, em sofrimento e esperar ela viver esse processo com a emoção dela, sem ficar querendo controlar e resgatar ela, né? Porque o meu ímpeto seria resgatar. Mas é muito legal, porque eu uso essa música e ela, numa das aulas do Surtos Maternos eu vou falar dela e vou cantar a música pra vocês e tudo mais. Mas a ideia é que muitas vezes eu também uso, mesmo que a Nara não esteja nervosa, às vezes quando eu tô tensa, eu canto pra mim as músicas pra poder me sentir melhor. Ou às vezes quando eu percebo, por exemplo, situações, ai filha, vamos tomar banho e tal, não sei o que lá, e ela tá impossível, tá super
enérgica, não para quieta, não sei o que, nanana. Aí eu falo, nossa, vai ser um inferno esse banho, já tô vendo tudo. Aí já vem aquele filme, né, tipo, na cabeça. Putz, se ela não demorar muito, ela vai dormir mais tarde. Amanhã ela tem escola, ela vai ficar estressada. De manhã vai ser um saco. Aí já entra aquela veia de querer controlar. Já entra aquele desespero de achar que tá tudo saindo do lugar e que eu preciso fazer alguma coisa. E aí começa a vir aquela resposta, aquela vontade de meio que... Filha, pelo amor de Deus, é hora do banho, ponto. Sabe aquele ponto que a gente chega e a gente fica muito irritado, querendo, tipo, já impor? E aí, sem querer, a gente entra numa luta de poder com a criança e só piora, porque no final vira aquela coisa de as duas ficam estressadas e não sei o que, não sei o que lá. Nessas horas eu percebo que o meu papel é tentar trazer, conduzir, né? Meio que moldar mesmo. Falei, como que eu posso trazer uma outra energia para esse ambiente que tá agitado? Aí eu começo a cantar. Por exemplo, falar essa música do calma, respira. E aí eu vou me acalmando, eu vou recuperando porque eu tô quase entrando naquele lugar. Eu vou ter uma resposta aí que não é muito legal, não é da mais nobre, não é o jeito mais bonitinho. E ao mesmo tempo que eu vou lá, tipo, eu conecto com o meu coração, tô lá cantando, sentada na privada do banheiro, enquanto a minha filha tá... Aí ela vai se contaminando. Ela vai se contaminando e quando eu vejo, ela começa a cantar comigo... Ou ela pelo menos baixa o tom, ou de repente, ao invés dela ficar resistindo a tirar a roupa, ela começa a tirar a roupa. Eu falei, olha, ela está tirando a roupa e eu não estou gritando. Não é maravilhoso? Aquele lugar do tipo, meu filho só responde quando eu grito, eu sei. Mas existem outras formas. E a gente tem que confiar, a gente tem que explorar. E eu encontrei essa forma de muitas vezes trazer através da música. E aí o que é bonito? Eu não preciso usar sempre naqueles momentos em que só quando ela tá super estressada. Eu faço isso, por exemplo, nisso. Ela tá, tipo, um pouquinho fora do tom, um pouquinho, tipo, dentro de outro ar, e eu consigo trazer essa energia. Mas o fato de eu usar com constância, aí tem a parte que é legal. Uma das coisas que eu fiz nos processos cirúrgicos dela, quando eu falei que eu tava estudando muito para poder evitar traumas e o máximo possível, eu queria saber o que eu tinha que fazer para garantir que ela tivesse um atendimento no próprio hospital que colaborasse para isso. E aí uma das coisas que eu falei, muito legal, né, Ju? Pode tentar. Uma das coisas que eu aprendi, né, lendo os livros do Peter Levine, que eu não sei se ele tá aqui, mas enfim, dane-se. É um livro que fala de traumas, né, que era muito importante estar acompanhando a criança, o pai e a mãe, né, pelo menos a mãe, ou o pai, ou a mãe, o máximo de tempo possível. É muito importante a presença dos pais, porque é isso que traz segurança para a criança. Só que, infelizmente, muitos hospitais impedem o acesso do pai e da mãe em determinados momentos, especialmente na entrada do centro cirúrgico e na saída, né? Ou melhor, no momento do despertar da criança. E o momento do despertar da anestesia, ele é muito delicado, porque a criança, ela acorda, na verdade a pessoa, né? Totalmente desorientada. E muitas vezes, inclusive, com uma sensação de que ela morreu. Que aconteceu, porque ela tava inconsciente, de repente ela acorda, onde que eu tô, pra onde que eu vou, né? Que é isso e tal. Então, tipo, se ela consegue ver a figura da mãe logo na sequência, seria tipo, uau, voltei, né? Tipo, não, a mamãe tá aqui, tá tudo bem, anja, tipo, porque a mamãe é o Porto Seguro, não tem como. Se for, olha a Camila Scaramai, que legal, amiga da minha irmã do colégio. Quando, manja, tipo, se é o pai ou a mãe, seria uma forma dela voltar pra tô segura. Muitos hospitais impedem esse despertar junto com a criança. E eu não consegui garantir essa porcaria desse despertar com a criança todas as vezes. Eu consegui garantir acho que uma das vezes. Na primeira eu nem sabia. Aí aquela coisa, a criança vem correndo pelo corredor, chorando, desesperada, nem sabia direito o que fazer. A minha preocupação era garantir que pudesse dar o peito pra ela, porque também ficaram me azucrinando com essa parada de que não podia dar o peito. Ah, que saco. É horrível, você tá no hospital infantil e a galera não tem noção do que significa, entendeu? De como são as coisas. Ficam te impedindo de fazer coisas que você sabe que são boas pra criança, mas te impedem de fazer. Mas enfim. A penúltima vez eu consegui acordar com ela, mas praticamente foi sorte. Porque eles não estavam fazendo muito caso, assim, para as nossas petições aqui no Hospital de Madrid. E na última vez, ela acordou dentro do centro cirúrgico, mas parece que tiraram ela bem rapidinho. Então ela veio pro corredor chorando, gritando, meio desacordada, meio desorientada. E aí eu pus a mão no peitinho dela, né, de costas, enquanto a gente estava correndo entre o corredor do hospital para chegar no lugar onde ela ia deitar, né, no quartinho dela. E aí eu comecei a cantar Calma, Respira.
E fiquei dando voltas. E eu tenho certeza que foi isso que ajudou ela. Porque na hora, ela tava, tipo, gritando. E aí, aos pouquinhos, ela foi diminuindo. Então, tipo, é um jeito de você criar um registro na criança. Entendeu? Tipo, olha, a voz da mamãe é aquela música que traz calma. E aí, de repente, ela tá lá, desorientada, mas vem aquela parada e faz ela conectar de novo com aquele lugar. Então, gente, é muito lindo isso, entendeu? E pra mim, acho que eu considero que é muito único, assim, muito nosso. Imagino que muitas pessoas devem usar, devem ter livros a respeito. Mas isso eu não li em lugar nenhum, entendeu? Isso eu fui desenvolvendo. Então esse lugar é muito legal, tá? Eu acho que o livro de trauma que eu li... Ai, Deus, é que acho que pelo jeito eu não deixei ele aqui. Nessa... Ou sim, é que eu tenho uma quantidade... Aqui, ó. É o trauma visto... El trauma visto por los niños, do Peter Levine. Depois, se quiser, me escreve por privado que eu te mando uma foto. Mas ele tá em inglês e tá em espanhol, não tá em português. Tá bom? Mas, de qualquer forma, o que eu fiz? Eu fiz um resumo dele, tá, Flor? E eu coloquei vários posts recentemente, nas 2 últimas cirurgias, né? Nessa daí, em novembro, se você correr pra novembro, você vai ver que tem vários posts lá falando como preparar a criança para processos cirúrgicos, tá? Tem 6 postagens sobre isso, com banners e tudo mais, desde o antes da cirurgia, no dia da cirurgia, depois da cirurgia, tanto para prevenir os traumas, para poder ter noção se aconteceu alguma coisa, como lidar com a dor, enfim, dê uma lida nesses daí. Se você procurar no meu perfil, tem os guias em cima, tem as pastinhas em cima do feed, né? E aí tem uma lá que tem uns guias, lá tem uma lá que fala dos processos cirúrgicos e de outras questões, né? Porque vieram muitas coisas, gente, mas assim, o intuito da live era um pouco esse. Aí eu acho que assim, se você se interessou, quer entender um pouco mais, quer saber como que você faz para se tornar essa mãe consciente, aí esse pai consciente que vai realmente confiar nesses processos e permitir esse espaço. Eu acho que o principal, assim, do que eu aprendi nesses anos todos foi justamente aprender a confiar no que a Nara trazia e conseguir sustentar isso. A partir, tipo, assim, trabalhar a minha criança interior para que eu pudesse estar lá presente com ela, separando um pouco o que era a minha dor, né, do que era dela. Para começar, um trabalho de projeção muito forte, que aí acho que só dentro da mentoria ou das próximas lives eu vou conseguir aprofundar. Se eu entrar nesse tema aqui, vocês vão ficar loucas, porque é muito elaborado. Mas é um trabalho muito bonito porque faz com que a gente consiga conectar tanto com a essência da criança, confiando mais, aceitando mais quem é essa criança, mas a partir de um trabalho pessoal de aceitação, de se conhecer melhor, de saber se acolher, de recuperar a capacidade de sentir, entendeu? E aí criar essa resiliência para estar lá, honrando o que a vida traz e não brigando contra o que a vida traz, porque essa é a maior dor. Quando a gente fala, isso não deveria estar acontecendo. Só que já tá acontecendo, gente. Não adianta nada eu ficar me lamentando que não deveria estar acontecendo. Então é um lugar assim que eu aprendi ao invés de ficar angustiada quando minha filha tá chorando e achando que ela não deveria estar chorando, que eu deveria fazer assim, nossa, que desespero, ela tá chorando, ela não deveria estar chorando. Minha filha está chorando. O que eu posso fazer a respeito? A realidade é que ela está chorando. Não adianta eu me lamentar. Eu tenho uma criança pequena. Entendeu? Não dá pra eu querer que ela esteja bem o tempo todo. Vai ter momentos que ela vai ficar estressada. O que eu preciso aprender é lidar com esses momentos. E não ficar achando que cada vez que acontece, a coisa saiu do controle, não deveria estar acontecendo, porque eu fico mais estressada e menos incapaz de estar lá. Eu não consigo estar presente. Entendeu? Então, o convite é para encontrar uma forma de estar presente, porque aí a gente está conectada com eles de verdade. Tá? Então se inscrevam na série de surtos maternos, entendam que essa série é uma degustação da minha mentoria, para que vocês possam entender se faz sentido para vocês participar desse grupo que mais quase 300 mães já participaram, já viveram esse processo, né? E eu sou o trauma da mãe, Flor? Normal. A gente também trabalha o trauma da mãe na mentoria, porque esse trabalho de honrar a nossa história, de entender tudo o que aconteceu, de até olhar para essa mãe sem esse rótulo de mãe, é um processo que não é simples, mas é muito importante e eu acho que ajuda muito também, com certeza ajuda muito. E aí eu digo pra vocês, entrem nos grupos do WhatsApp pra seguir a série pelo link lá da biografia, porque lá vocês vão receber os avisos das aulas, o acesso para as reprises que vão estar disponíveis só durante o evento, tá? Do dia 17 ao dia 24 de janeiro. São 4 aulas gratuitas. Eu vou falar sobre a criança interior, vou falar por que a gente surta com os erros, vou falar como que a gente faz para parar de surtar e vou falar como maternar essa criança interior,
tá? E fiquem ligados porque no último evento eu tive mais de 5 mil pessoas inscritas, e aí eu abri as inscrições para minha mentoria no dia 24, e a gente fechou em menos de 48 horas, porque eu tenho vagas limitadas. É uma mentoria que não é dessas de oba-oba que entra quantas pessoas forem se inscrever. Não, eu tenho 60 vagas, porque são 2 grupos de 30, eu quero acompanhar essas mães de perto. A gente vai ter, dessa vez, uma reformulação, né? Eu reformulei, porque eu tinha 8 semanas antes, e eu fazia 4 encontros quinzenais, e agora eu vou ter 9 semanas, porque eu incluí um módulo só sobre a Byron Katie, e nessas 9 semanas vão ser encontros semanais. Então eu vou ter 9 encontros com vocês, de 2 horas, para poder aprofundar o que cada módulo está trazendo durante essas 9 semanas. Então é um processo muito, muito, muito profundo, que eu tenho certeza que é maravilhoso. E da última vez eu fechei as inscrições em 48 horas. Então estejam nos grupos do WhatsApp para garantir que vocês recebam essas condições especiais, porque quem tá no grupo de WhatsApp vai receber a inscrição com antecedência. E no primeiro dia eu tive 50 inscrições das 60 fechadas, tá? Então, por favor, não bobeiem. Se você tá aí namorando a ideia, não sei quando eu vou abrir vaga de novo, porque eu não quero fazer esse processo se repetir tantas vezes durante o ano. Talvez sejam 2 ou 3 turmas por ano no máximo, tá? Então não bobeiem. Se vocês acham que vocês têm que começar o ano com outra energia, outra pegada, aproveita e vem pra série pra sentir o que vocês acham, entendeu? Tipo, não tô aqui falando já da mentoria, tô falando do... Vejam a série, foi maravilhosa a última edição, e eu tenho certeza que vai ser super potente. Eu faço tudo com muito amor, com muita dedicação, ou vocês podem ter ouvido na história aqui que eu contei. E aí é isso, tá? Tô super entusiasmada, tô muito feliz que vocês estejam aqui ainda até esse momento. É muito conhecimento que eu tenho, Flor. E, enfim, é isso. Fica o convite pra vocês, tá? Obrigada. A live vai ficar gravada, vou deixar aqui no feed. E fiquem atentos porque hoje tem vídeo novo do Central de Atendimentos Crianças Invisíveis. O que será que vai ser o tema de hoje? Ai, tô fazendo muita piada aí. Acho que é isso, gente. Acho que eu não esqueci nada, certo? Ficou alguma dúvida? Não? Feliz aí que agora eu posso fazer um pouquinho mais de 1 hora. Mas, ó, até que fui comportada. Não fiquei 2 horas. Tá bom, queridas? Obrigada pela presença. Obrigada. Não pesquei nenhum nome de homem hoje. Mas, enfim. Tenho certeza que deve ter alguém por aí. Obrigada a todos vocês pela presença. A gente vai se falando, tá bom?